Nós temos estudado sobre formar conquistadores. Eu disse aqui que sucesso na perspectiva bíblica é você alcançar o propósito de Deus para a tua vida. E em nome de Jesus você vai chegar lá. E nós, quanto igreja, temos preparado os nossos irmãos aqui na fé para chegarmos, sermos bem-sucedidos, alcançarmos os propósitos de Deus. E nessa perspectiva, temos estudado como Moisés preparou Josué para a terra prometida, para as conquistas de Deus. E eu tenho ensinado a respeito de algumas funções que ele desempenhou e que o prepararam para esse tempo. Nós estudamos sobre ele desempenhando a função de assistente, depois de espia, depois de comandante. E hoje eu quero continuar, comecei ontem, a falar da função que ele desempenhou como porteiro, aquele que guardava ali a tenda do encontro enquanto Moisés orava. Se você trouxe Bíblia, abre em Êxodo capítulo 33, versículos 7 a 11, eu estou meio surdo aqui, mas vamos lá, 7 a 11, diz assim a palavra do Senhor: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé, entrado de suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. E assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Quem lembra aqui, provavelmente a grande maioria, do pastor Nassif? Lembra do pastor Nassif? O pastor Nassif tinha um filho, Rafael. Era um menino especial que tinha síndrome de Down, e ele era muito alegre. Ele aprontava às vezes. Uma vez a gente levou ele lá em casa, ele foi na lavanderia e começou a jogar os produtos de limpeza pela janela. Eu lembro também que ele gostava de fazer libras, né? E várias vezes ele fazia os sinais nos cultos, ajudava, e os sinais dele eram maravilhosos. Era um culto à parte. Eu lembro bem uma vez que o meu pai estava ministrando aqui, o pastor Nassif estava pregando aqui, e o Rafa foi lá na frente, sentou do lado do meu pai, e o nariz dele estava escorrendo. Ele não teve dúvida, ele pegou a gravata do meu pai e suou o nariz. O pastor Nassif não entendeu o que estava acontecendo, olhou para trás e disse: menino, toma jeito que eu vou perder o emprego. E esse era o Rafa. E quando eles descobriram, o pastor Nassif e a tia Carmen descobriram que eles tinham uma criança que tinha essa enfermidade, essa síndrome, eles oraram muito ao Senhor, consagraram ela ao Senhor. Eles tinham escolhido o nome Rafael, que quer dizer é o Rafa, o Deus que cura. E naquele contexto, com o coração apreensivo, o pastor foi perguntar qual é o propósito de Deus, o que o Senhor quer desempenhar através da vida desse menino. E o Senhor o levou a um texto na Bíblia. Ele foi procurar se existia o nome Rafael na Bíblia e encontrou um texto em 2 Crônicas que falava dos porteiros que cuidavam da casa do Senhor. E enquanto ele lia aquele texto, o Senhor falava para ele: o Rafael vai ser um porteiro. Ele vai abrir a porta para que muitas pessoas se encontrem com Deus. E de fato, quem conheceu o Rafa era assim. Estava nos programas de rádio, de tudo que era rádio evangélico, pedindo música, contando história, dando testemunho. Ele celebrava a presença de Deus e, de certa maneira, a vida dele era um sinal de que o Senhor trabalha e opera ainda hoje. Hoje eu quero te convidar a ser um porteiro. Alguém que abre portas para a revelação do Senhor. A Bíblia, quando nos apresenta esse papel que Josué desempenhava, é interessante o texto. A Bíblia diz que Moisés entrava na tenda do encontro
para procurar a face do Senhor, e ali o Senhor se revelava a ele. Mas Josué ficava na porta, guardando para ninguém entrar, mas ao mesmo tempo observando o que se passava lá dentro. E o que ele aprendeu nesse tempo? Eu entendo que, desempenhando a função de porteiro, Josué aprendeu pelo menos 2 lições. A primeira delas era valorizar a presença de Deus. A segunda, como abrir e fechar as portas para as manifestações de Deus. Hoje eu quero falar sobre a primeira, continuar falando. Comecei ontem à noite e quero continuar falando sobre essa primeira lição. Valorizar a presença de Deus. Enquanto ele trabalhava como porteiro e observava Moisés, foram várias as atitudes desse homem de Deus que o ensinaram a valorizar a presença. Primeiro, a oração daquele homem, quando o povo peca e Deus diz: olha, eu estou indo embora, eu vou mandar um anjo aí na frente de vocês vão chegar na terra prometida, mas eu não vou estar mais no meio de vocês. Ele então vê aquele homem de Deus orando na tenda. Êxodo 33:15, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Ele valorizava a presença. Deus, não adianta um anjo, a gente quer o teu sinal, a tua presença. Também a atitude de Moisés a construir a tenda do encontro. Esse ainda não era o tabernáculo. Ele tinha subido a montanha e Deus tinha dado uma visão já do tabernáculo. Mas ele desce, o povo está em pecado. Tinha feito um carnaval lá, e aí ele constrói uma tenda fora do arraial. E ali é o lugar onde ele vai buscar Deus nesse momento difícil. E essa atitude de valorizar, de procurar a presença. Se não bastasse, Moisés também convoca todo o povo. E a Bíblia diz que em determinado horário do dia, ele ia para a tenda do encontro. E quando ele estava ali no caminho, o povo já ia para a porta da tenda. E o que representava a presença de Deus no meio do povo era a nuvem. A nuvem que os guiava de dia, a nuvem que os aquecia à noite, a nuvem que os guardou quando o faraó vinha atrás deles. A nuvem de Deus. E aí ele ia até a tenda e o povo ficava orando, porque Deus disse que ia embora. E aí quando ele entrava na tenda do encontro e começava a clamar pela presença, a Bíblia diz que a nuvem de Deus vinha. Shekinah, nuvem sobre. Deus não tinha ido embora e o povo começava a adorar a Deus, cada um na porta de sua tenda, porque Deus ainda estava lá. Moisés era um homem que valorizava a presença. E enquanto Josué estava ali na porta da tenda, ele aprendeu a valorizar também a presença de Deus. Hoje eu queria te convidar a exercer esse papel. Queria te convidar a vir para a porta e ver Deus se manifestando nesse lugar hoje. Queria te convidar a valorizar a presença de Deus na tua vida, na tua casa, naquilo que você faz. E eu quero te dizer que existem bênçãos. A palavra de Deus nos mostra várias bênçãos que acompanham aqueles que valorizam a presença de Deus. Quem quer valorizar essa presença? Amém? Deus vai te abençoar em nome de Jesus e abençoar os seus. Que bênçãos acompanham aqueles que valorizam a presença de Deus? Primeiro, quero continuar hoje falando sobre a bênção da intimidade. Êxodo 33:11 diz: e o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Sabe, que privilégio. O texto vai falar que Moisés falava com Deus como quem fala com um amigo. A amizade de Deus é uma bênção maravilhosa. Eu gosto de uma música, hoje eu não vou conseguir cantar aqui, mas eu gosto da música do Ademar de Campos, né, que diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Puxa aí não existe nada melhor, obrigado, do que ser amigo de Deus.
desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Aleluia! Aqueles que valorizam, obrigado, Thalita. Não tem nada melhor do que ser amigo de Deus. E quando a gente valoriza a presença, Deus nos dá essa bênção, a amizade do Senhor. E é tão interessante, porque a Bíblia vai dizer que por conta dessa amizade de Moisés com Deus, o Senhor o defende. Eu acho interessante porque, se você ler o livro de Números, você vai ver que Moisés enfrentou muitas crises. Muitas vezes a liderança dele foi atestada. E uma vez especial, quem atesta essa liderança de Moisés são seus irmãos, Arão e Miriam. E eles estão criticando Moisés porque ele tinha casado com uma mulher etíope. E eles começam a falar mal. Deus também fala através da gente. E aí, nesse contexto, Deus chama os três. E aí eu acho interessante como Deus fala com eles. Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Que lindo, Deus está falando, ele é meu amigo. Ele tem intimidade comigo. Não mexam com ele. Olha, uma coisa que eu aprendi é que você não precisa ser bom de briga, você tem que ter um amigo bom de briga. Na escola, quando eu intimava, você sabe de quem eu sou amigo? Eu não era amigo de ninguém, mas eu falava assim. Você sabe de quem sou amigo? Eis, porém, o Senhor está ao teu lado, como um poderoso guerreiro, aleluia. Quando a gente é amigo de Deus, Ele nos defende. A Bíblia também vai nos mostrar que aqueles que são amigos de Deus, o Senhor cuida dos seus descendentes. A Bíblia vai chamar também de amigo Abraão. São vários os textos. 2 Crônicas 27, não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Isaías 41:8, você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Tiago 2:23, cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Quando a gente é amigo, Deus cuida da nossa descendência. Ele está dizendo: ei, as promessas que eu fiz lá para Abraão e para os seus, eu vou cumprir. Ele é meu amigo. E hoje eu vim te dizer, se você valoriza a presença de Deus na tua vida, o teu amigo, ele não cuida apenas de você, ele cuida dos teus. Quantas vezes no exercício da obra do Senhor eu orava, Deus, ele falava: cuida das minhas coisas que eu cuido das tuas. Você tem um amigo que é poderoso para cuidar dos seus. Enquanto você trabalha, Ele está guardando. Enquanto você está aqui hoje buscando a presença, Ele vai visitar os seus em casa. Enquanto você está clamando, Ele está derramando bênção e Ele é fiel. Sabe quem guarda os teus? O teu amigo. Valoriza a presença. Valoriza a presença. A Bíblia vai nos mostrar que quando a gente é amigo, Ele sente as nossas dores e nos ensina.
Lázaro é chamado de amigo de Jesus. João 11:11. Depois de dizer, prosseguiu, dizendo aos discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Jesus chorou, mas Ele é poderoso para tratar as nossas dores. Deixa eu te dizer, valoriza a presença, que você vai ganhar um amigo que não é indiferente, que não te deixa sozinho chorando, mas que é poderoso para intervir. Quantas vezes eu estava chorando e Deus mandou aqueles recados divinos para dizer assim: eu estou com você agora, eu estou vendo o teu choro. Já aconteceu contigo? Quantas vezes eu ia chorar no chuveiro para ninguém ver, e aí quando eu saía vinha um recadinho de alguém, a palavra de Deus sendo ministrada, o cuidado de alguém. Você tem um amigo que não é indiferente, ele sente as tuas dores. Você tem um amigo, se você procura a presença, que ensina. Eu gosto da história de Marta e de Maria. Eram os 3 amigos de Jesus: Lázaro, Marta, Maria. E um dia, Jesus vai na casa de Marta e ela está preocupada com os afazeres. E chama a atenção da sua irmã, que está ali nos pés de Jesus só conversando. E eu acho tão interessante o que Jesus diz. Ele fala: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quantas vezes a gente corre e esquece da presença. Quando a gente valoriza a presença, Jesus nos coloca sentado aos seus pés e nos ensina. Eu queria tanto que hoje você lembrasse que você pode ter um amigo que te ensina e revela as coisas do céu para você. Isso é tão poderoso. Mas pastor, como que a gente se transforma em amigo de Deus? João 15:12-15 vai dizer isso. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Que coisa linda! Quem quer ser amigo de Deus? Obedece. Obedece. E sabe, se você obedecer e valorizar a presença de Deus e procurá-la, Ele vai revelar as coisas do coração do Pai para você. Você vai saber de coisa que ninguém sabe. Deus vai te revelar coisas profundas no amor dEle. Eu tenho um respeito muito grande pelo pastor Loren Cunningham. Ele é um missionário, fundador da Jocum. E quando eu era adolescente, um dos livros que impactou minha caminhada de fé foi um livrinho que ele escreveu: Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo. Quem já leu esse livro? Se você não leu, eu recomendo. É um livro muito gostoso. Ele conta muita história. E ele vai falar como ele aprendeu a ouvir Deus. E eu ouvi aquelas histórias e ficava impactado. Muito da influência da mãe dele o ajudou na caminhada de fé. E esse pastor veio ministrar um dia aqui para nós. Hoje ele já está bem velhinho, mas ele veio aqui e passou uma tarde ensinando a gente. E nós saímos para almoçar juntos. Mas sabe aquele tipo de gente que ele não precisa falar nada, mas ele te constrange? Já conheceu gente assim? O jeito que ele se portava na mesa, o jeito que ele falava de Deus, o jeito que ele contava as experiências, eu fiquei tão constrangido, porque Deus era amigo dele, dava para perceber. E eram tantas histórias da revelação de Deus.
Deus se revelando de forma clara na casa dele. E eu falei assim: eu quero isso daí para mim. Hoje eu vim te colocar nessa mesa e, em nome de Jesus, te desafiar. Valoriza a presença, e você vai ter um amigo que te defende, que cuida dos seus, que revela o coração do Pai para você. Você vai ser amigo de Deus. Quantos desejam essa bênção? Segunda bênção, a glória revelada. Moisés está ali clamando e buscando e valorizando a presença. E então o Senhor lhe dá esta bênção. Ele pede: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Sabe, aqueles que valorizam a presença, a glória de Deus se manifesta na vida deles. E o que é isso? É a bondade ou a majestade de Deus revelada. Eu acho interessante o texto, ele fala assim: sobe na montanha e se esconde entre as rochas. Eu vou fechar, tapar com a minha mão, e toda a minha bondade vai passar por você. Você não vai ver minha face, vai ver minhas costas, mas eu vou revelar a minha glória. Quando valorizamos a presença, Deus por vezes nos chama para cima da montanha. Aconteceu com os discípulos, os mais chegados de Jesus, os 3. Jesus os leva para um monte. E a Bíblia diz que a nuvem vem sobre o monte e eles entram na nuvem. E quando eles entram nessa nuvem de glória, eles veem o rosto de Jesus glorificado. E a majestade de Deus os toca no alto da montanha. E a bondade da revelação de Deus naquele lugar os faz não querer mais sair dali. Pedro diz: vamos armar uma barraca aqui mesmo e vamos ficar por aqui, porque a presença de Deus é maravilhosa. Durante muito tempo eu me relacionei com Deus como por uma obrigação. Eu orava por obrigação, eu buscava por obrigação, até que eu descobri que a presença de Deus é maravilhosa. A glória do Senhor pode tocar as nossas vidas. Ela pode sim me alcançar e te alcançar. E hoje eu queria te desafiar a valorizar a presença, porque a glória do Senhor vai ser revelada. Quantas vezes eu lembro de momentos de oração, terminava a live e eu ia orar, às vezes sozinho ali, e de repente a glória do Senhor era revelada. Eu lembro de encontros com meus amigos, que a gente resolveu orar de noite, e de repente aquela glória se manifestou e não dava vontade de ir embora. Mas sabe, Deus fala para Moisés: desce daí. Assim como os discípulos: não dá para armar tenda, porque a glória revelada é para ser compartilhada com os outros. E quando a gente valoriza a presença, Deus derrama a sua glória e nos deixa compartilhar. E por isso agora, quando eles descem, os sinais do Senhor acontecem. O rosto de Moisés brilha, o Senhor se revela de forma poderosa, porque a glória do Senhor o tocou. Sabe, Deus tem me convidado para esse lugar, e eu queria te convidar a subir a montanha, a valorizar a presença, mas a descer desse lugar e discipular pessoas, compartilhar aquilo que Deus tem te dado. E você vai ver transformação acontecendo, porque a majestade de Deus transforma vidas.
Eu fiquei tão feliz esses dias, eu fui num treinamento para os novos líderes de célula, que a gente está preparando. Eu fui pregar. E eu vi um casal que se converteu na minha célula. E eles estavam se preparando agora para serem líderes de célula. E eu fiquei muito feliz. Porque na época que eles se converteram, eu pedi para um casal muito piedoso, que busca o Senhor, para discipulá-los. E eles começaram esse trabalho de discipulado. E foi tão bonita a história, porque esses meninos, eles moravam juntos, não eram casados. E eles entenderam os ensinamentos da fé. O menino começou a dormir na sala, a menina ali se guardando, porque eles queriam marcar o casamento, batizar, fazer tudo certinho. Deram testemunho na célula. Eu tive o privilégio de batizá-los. E aquela vida, aquela glória que Deus derramou sobre aqueles discípulos impactou tanto a vida desses meninos. Agora eles estão lá, preparando-se para se tornarem líderes e cuidar de um grupo. Deus é tremendo. Sabe, quando valorizamos a presença, a glória de Deus, ela nos toca. E Deus derrama aquilo que a gente precisa para abençoar quem está perto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente que está vindo aqui em casa, na igreja, em casa também, e está preocupado com os seus. Você não sabe como ministrar o teu filho, teu marido, tua esposa. Te falta um recurso, você já tentou de tudo. Sobe a montanha, porque a majestade e a glória de Deus vai tocar o teu rosto. E quando você voltar para casa, eles vão ver outra pessoa. O rosto de Moisés brilhava. O teu rosto vai brilhar em nome de Jesus. O teu rosto vai brilhar em nome de Jesus. E os que estão perto vão dizer: eu quero isso daí também. Deus vai derramar glória. Quantos querem valorizar a presença? Eu quero falar de mais uma bênção. Compartilhei ontem e quero compartilhar hoje. A última bênção. A bênção da distinção. O texto vai dizer: Moisés está orando, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? A outra bênção é a distinção. Moisés está falando, é a tua presença no nosso meio que nos torna diferentes dos outros povos. E de fato, a presença no meio do povo de Deus era visível, era uma coluna de nuvem. Todo mundo podia ver, era um sinal que todos reconheciam. E ele está dizendo, o Senhor não vai embora. É isso que nos torna diferentes. E a Bíblia vai nos mostrar, da mesma forma, no Novo Testamento, ela vai fazer um paralelo entre a nuvem e a ação do Espírito Santo na vida do crente. Em 1 Coríntios 10, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés eles foram batizados na nuvem e no mar. Ele está falando aqui, o que torna a vida do crente diferente é a ação do Espírito na vida dele. E ele faz um paralelo entre o batismo nas águas e o batismo no Espírito. Passaram pelo mar e passaram pela nuvem. Eu quero dizer que o que torna eu e você diferentes é a ação do Espírito Santo na nossa vida. E quando a gente valoriza a presença, o Espírito de Deus atua em nós. De que forma ele atua? Primeiro, com o selo do Espírito. Efésios 1:13.
Nele, quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Quem aceitou Jesus aqui? Você é diferente. Deus colocou uma marca. Ele mora em você. Você carrega essa presença maravilhosa. Você é diferente. Eu nunca esqueço do testemunho do pastor Paulo Solonca aqui para nós. Quem conheceu o pastor Paulo Solonca? Era pastor da PIB lá de Florianópolis. Quando ele serviu o exército, 18 anos, 2 oficiais falando: duvido que você faça isso de novo, um disse para o outro. Faz o quê? E aí ele começa: chama esse aqui, o pelotão estava de pé, apresentado, e no meio de centenas ele começa a chamar. Chama meia dúzia. De que igreja você é? Da Igreja Batista. E você? Da Assembleia de Deus. E você? Cada um era de uma igreja, todos eram crentes. E o oficial pergunta: mas como é que no meio dessa multidão você sabe quem é crente? Ele disse: eles têm um brilho diferente nos olhos. Você tem um brilho diferente nos olhos. Você carrega uma presença maravilhosa. Deus mora em você. Que coisa maravilhosa é essa? Eu nunca me esqueço. Eu trabalhava fazendo sites para a internet. E eu vendi um site para um senhor que tinha uma loja que vendia notebook perto da minha casa. E a gente começou a conversar. Tínhamos amigos em comuns. E um dia ele foi na minha casa para entregar alguns materiais que eu tinha comprado. E eu lembro bem, aquele senhor, quando ele pôs o pé na minha casa, ele falou: o que vocês fazem aqui? Eu disse: a gente mora. O que você quer dizer com isso? Ele falou: não, eu pus o pé aqui dentro e eu senti algo diferente. Eu falei: é a presença de Deus. Essa casa tem dono, o Senhor mora aqui. Eu comecei a falar da presença de Deus. Eu não tinha dito nada, ele sentiu. Você não acredita que esse homem começou a vir na igreja, participou de uma cela, eu vi ele se batizando. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque ele sentiu que havia algo diferente na minha casa. Ei, nós carregamos uma presença maravilhosa. A presença de Deus está em você. Você foi selado pelo Espírito Santo, e esse selo te faz diferente dos outros. Mas não é só o selo, o Espírito atua em nós através dos dons. 1 Coríntios 12 vai falar dos dons, os equipamentos, os recursos de Deus que estão à nossa disposição para fazermos a obra dele. Existem recursos, ferramentas celestiais disponíveis para o crente fazer a obra de Deus. E quando ele começa a entender isso, se debruça sobre esses recursos, estuda eles e começa a operá-los, Deus começa a fazer maravilhas. Sabe o que acontece? Muitos de nós nunca abrimos a caixa de ferramentas. A gente nunca estudou as ferramentas, os materiais que Deus deixou à nossa disposição para fazermos a sua obra. E hoje eu queria te desafiar: abre essa caixa de ferramenta, porque Deus te fez diferente. Existem recursos do céu à tua disposição para que o reino avance através da tua vida. Ei, usa isso. Eu estava conversando com um amigo e ele dizendo, quando estava em Portugal, eles ministrando ali, passeando ali numa ponte, um ponto turístico, chega uma jovem falando: eu estou indo lá no Cristo, eu vou tirar uma foto e vou dizer lá, ele não se importa com a gente. E aquele menino me disse: por que você diz assim? E aí ela começou a contar a sua história. Aquela menina ela não acreditava em Deus de forma convicta, estudiosa. E aí aquele moço começa a conversar com ela, e em determinado momento ele diz: eu sou pastor, e Deus está me dizendo para te falar algo. Você disse que ele não existe, mas por que no caminho para cá você estava chorando? Por que isso estava acontecendo assim? E ele começa a falar coisas da vida da menina, e ela diz: uau, o que é isso? É alguém usando as ferramentas do Espírito para ministrar a sua obra. Ei, as pessoas estão cegas lá fora. Não é o meu poder ou o teu poder de argumentação que vai
fazê-las enxergar alguma coisa, é o poder do Espírito. É por isso que Ele nos deu ferramentas. Os dons já estão ali para que possamos fazer o trabalho do reino. E eu quero te desafiar a abrir a caixa de ferramenta, a usar o que Deus te deu, e a glória do Senhor vai se manifestar através da sua vida. Quem quer valorizar a presença? Quem coloca a presença em autoestima, recebe os recursos do alto. Hoje você vai sair com um martelo, um serrote, uma chave de fenda na mão. Eu não sei o que Deus te deu, mas Ele tem a ferramenta certa para abrir a porta que você precisa. Ele tem a ferramenta certa para consertar quem está perto. Não importa se está doente ou se está no lamaçal do pecado. Mas Ele tem a ferramenta certa. E se você procurar e abrir a caixa de ferramenta, Ele vai colocar uma ferramenta na tua mão e vai transformar o que está à tua volta, em nome de Jesus. Valoriza a presença. Valoriza a presença. A Bíblia também fala do fruto do Espírito. Gálatas 5. É o caráter de Deus revelado na nossa vida. É o fruto do Espírito. E tem muita gente que quer mudar e não sabe como. Deixa eu te dizer uma coisa, não se trata da sua determinação, não é a força, a minha persistência vai fazer, não. O fruto do Espírito é o caráter de Deus revelado na nossa vida. Eu não tenho domínio próprio, mas Deus tem. E como eu estou cheio de Deus, eu tenho domínio próprio. Eu não sou amoroso, mas como Deus habita em mim, e eu estou cheio de Deus, eu me torno amoroso. Eu não sou alegre, eu sou rabugento. Mas como Deus mora em mim, e eu estou cheio de Deus, eu começo a me tornar uma pessoa alegre. Isso é o fruto do Espírito revelado na nossa vida. Só que quando a gente não valoriza a presença, a gente não está cheio de Deus. E a gente continua dizendo que é crente, mas é rabugento, não tem domínio próprio e continua, deixa para lá, importunando os outros. Eu ia falar um negócio. Mas tem muito crente que dá mau testemunho. Porque o caráter de Deus não se revela na sua vida. A minha esposa comprou um livrinho lá para contar para as crianças de história. Pote Vazio era o nome. Eu achei tão bonitinha a história. Era um rei que disse que ia escolher seus súditos. Chamou um monte de criança, deu sementes e potes para elas plantarem flores. Que trouxesse a flor mais bonita, ia se tornar rei. O menininho pegou a semente e trabalhou, mexeu a terra, regou, cantou para a plantinha, fez o que podia e não germinou. Ele já cansado um dia, fala com o pai: pai, o que eu faço, filho? Continua aí. Chega o dia da apresentação, cada criança traz uma flor mais bonita que a outra, e aí chega a vez dele, ele traz aquele pote com a terra revirada e fala: olha, eu tentei de tudo, mas não nasceu nada. O rei fala assim: achei, esse aqui é o meu sucessor. Eu dei um monte de semente queimadas para você, só ele tinha um compromisso com a verdade. Sabe, tem muita gente que não revela o caráter de Deus. O fruto do Espírito não aparece porque não valoriza a presença. Hoje eu quero te desafiar a valorizar a presença. E o caráter de Deus vai ser revelado na tua vida, em nome de Jesus. A ação do Espírito também envolve manifestações ou derramamentos. Ele nos torna diferente porque os sinais dele nos acompanham. E você vai ver na Bíblia, no livro de Atos, vários derramamentos. Atos 2, primeiro em Jerusalém, Atos 11, depois os samaritanos, depois Atos 19, os amigos, os discípulos de João, derramamentos. E aqueles que receberam esses derramamentos, primeiro um sinal de fogo, primeiro lá em Jerusalém, em cima da cabeça dos discípulos, eles falavam e nem os outros entendiam. Derramamentos de Deus. Sabe, o que nos torna diferentes é a ação do Espírito na nossa vida. E durante muito tempo eu nem sabia que tinha derramamento.
E eu tentava fazer as coisas de Deus sem saber que os sinais dele podiam me acompanhar. Mas um dia meu pai me falou: filho, tem umas coisas de Deus que você não conhece. Me entregou uns livrinhos e eu fui buscar os meus derramamentos. Quando Deus me visitou, e aí o derramamento não é, a gente chama de plenitude. Deus enche e faz transbordar. O que aconteceu comigo em alguns momentos, eu falei: meu Deus, eu nem sabia que existia isso. Os sinais de Deus que tocaram a minha vida, não convém dizer, porém eles foram divisores na minha vida. Existe um antes e um depois dos derramamentos do Espírito. E hoje eu vim dizer para você, e eu creio que essa palavra não é só para ontem, mas é para a igreja toda. Valorizem a presença e os derramamentos de Deus vão alcançar a nossa igreja, a tua casa, os seus. E é por isso que a igreja vai avançar, porque os sinais de Deus nos acompanharão. Hoje eu vim dizer para você, como eu queria que você aprendesse com Josué, o porteiro, que via Deus falando face a face, e que aprendeu a valorizar a presença. Deus quer ser teu amigo. Se você valorizar a presença, você vai ter um amigo que te guarda, que guarda os seus e que revela o coração do Pai para você. Se você valorizar a presença, o Senhor vai lhe dar autoridade espiritual, como deu para Moisés. Se você valorizar a presença, você vai ser diferente, porque Ele colocou um selo, uma marca. O caráter dele se revela a você. Se você valorizar a presença, a glória do Senhor vai alcançar a tua vida. Sabe, hoje eu queria te convidar a subir a montanha, ou ir para fora do arraial e armar uma tenda. Hoje eu queria te convidar a dizer: Deus, eu valorizo a tua presença. Eu quero colocar o Senhor no teu lugar devido. A tua presença é o mais importante. É o mais importante. E quando a gente valoriza assim, o Senhor nos abençoa. Ele vai colocar uma marca. Gente que a gente percebe, esse cara carrega algo especial, essa mulher carrega algo especial. A presença do Senhor, ela é revelada em nós. Eu não sei o que Deus falou contigo, mas se hoje você está dizendo: Deus, eu quero essas bênçãos, eu quero essas bênçãos, eu quero valorizar a tua presença acima de tudo. Aonde você está? Fique de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora. E eu quero orar para que um derramamento de Deus aconteça na tua vida. Que o Espírito te empodere agora. Que Ele te visite de forma especial. Que a glória dEle se manifeste aqui, na tua vida e na tua história, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Clame agora: Pai, eu preciso da tua presença. Fala você: eu preciso da tua presença. Ela é importante para mim. Eu preciso dos teus sinais. Eu preciso do teu toque. Eu quero ser teu amigo. Vem e se manifesta hoje mais uma vez.
Talvez você está pedindo: Deus, eu não sei quais são as ferramentas certas, mas eu quero abrir a caixa de ferramenta e quero usar aquilo que o Senhor tem para mim. Levanta a tua mão, eu quero orar por você em especial. Deus, tem muita gente de mão levantada. Existem recursos, capacitações do alto à nossa disposição, e eles estão dizendo: eu quero usar esses recursos. E eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus, derrama capacitação do alto, palavra de conhecimento, sabedoria, dom da palavra, dom de cura. Deus, manda os teus recursos sobre a tua igreja. Se hoje você está aqui dizendo: Deus, eu quero um novo derramamento, eu preciso de um derramamento, eu preciso da tua glória revelada, levanta a mão também aí bem alto. Isso, eu quero orar por você agora. Pai querido, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar agora que o Senhor se manifeste nesse lugar. Vento impetuoso sopra hoje nesta casa, e que um derramamento de Deus se estabeleça na vida dos teus servos, que eles recebam graça que vem do alto, que o Senhor os torne diferentes, que os sinais de Deus os acompanhem. Marca a vida dos teus servos com o teu poder. Vem, Pai, enche este lugar com a tua presença, enche este lugar com a tua glória, manifesta a tua bondade hoje aqui. Nós precisamos. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Quero fazer mais um convite. Se você quer receber hoje o selo do Espírito na tua vida, essa marca, carregar a presença de Deus com você, as pessoas vão perceber: ela é diferente, ele é diferente. Porque hoje o Espírito Santo vai fazer do seu coração tabernáculo, morada dele. Você vai se tornar amigo de Deus. Durante muito tempo eu não sabia que isso era possível, porque a gente lê a Bíblia às vezes e não é capaz de compreendê-la. Mas por vezes as lentes do Espírito são colocadas diante de nós e a gente entende. É isso. A mensagem do Evangelho é essa: Deus quer ter comunhão conosco, mas os nossos pecados nos separam de Deus. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, e o seu sangue foi derramado para que nós pudéssemos ter comunhão com o Pai. Todo aquele que crê nisso, que ele morreu, mas ressuscitou dentre os mortos e está vivo, se confessar e se arrepender dos seus pecados, recebe a presença de Deus na sua vida. E aí a Bíblia fala: o Espírito mora e guia. Ele vai revelar para você os planos dele. Você vai ouvir a voz do Senhor, porque Ele vai morar em você. Hoje pessoas vão se tornar diferentes. Elas fazem diferente, elas agem diferentes, porque o Espírito está nela e o caráter dele é revelado nelas. Antes você tinha depressão, você ficava chateado, chorava por tudo, não saía, era ansioso, mas o caráter de Deus vai entrar e as coisas vão mudar em nome de Jesus. Se hoje você está dizendo: eu quero essa marca, quero ser
distinguido por causa da presença de Deus na minha vida. Ele é diferente, eu quero o selo de Deus na minha vida. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Se hoje você quer tomar essa decisão, onde você está, levante sua mão bem alto, bem alto, bem alto. Deus abençoe, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Isso. Tem bastante gente. Quero pedir para você que levantou sua mão, vem para cá. Eu quero fazer uma oração específica por você, que vai marcar a tua vida. Pede licença, ou se está com alguém junto aí, pega pela mão, pede para ir com você. Vem para cá agora, nós vamos orar. Pode vir, desce da galeria, vem lá de trás. Tem muita gente que levantou a mão. Você levantou sua mão, venha, não tenha vergonha. Hoje o Espírito de Deus, é uma noite de alegria. Ele vai morar em você. Nós estamos alegres. Venha. Tem mais gente. Deus está chamando. Venha. Desce lá de cima, lá de trás, vem lá do meio. De onde você está? Hoje a paz de Deus vai guardar teu coração. Hoje a alegria do céu vai entrar na tua vida. Hoje a presença gloriosa do Espírito vai se revelar em você. Venha. Tem mais gente que Deus está chamando. Venha para cá. Vem agora. Isso. Pede licença. Aleluia. Tem mais gente. Se algo está impedindo você de descer, eu quero dizer em nome de Jesus, vem para cá agora, que Deus quer marcar a tua vida com o poder e com a graça dele. Isso, venha. Isso. Quero pedir para os diáconos, os nossos líderes, pastores, já virem para cá. Nós vamos orar. Precisamos da ajuda de vocês. Venham aqui. Tem mais gente chegando. Isso. Você que veio aqui na frente, você vai fazer uma oração comigo. Ela é simples, mas Deus é um cavalheiro. Jesus só antes a gente convida ele. Quero te guiar nessa oração. A gente vai convidar Jesus para entrar. Vai dizer: sou pecador, preciso da tua ajuda. Entra na minha vida. Eu quero a tua presença na minha vida e na minha casa. Amém? Feche teus olhos, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Que a tua presença more em mim, que a tua paz, que a tua alegria, que a tua bondade sejam reveladas na minha vida. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero que vocês olhem para trás agora. Olha a família na fé que vocês receberam aqui. Olha, fica aqui um pouquinho, a gente vai cantar uma música. Você vai receber um convite. A gente vai te convidar terça para um café, se você quiser, porque a gente quer te explicar que decisão é essa, quais são os próximos passos, como é que a gente faz daqui para frente para ser um seguidor de Jesus. A gente quer te ajudar. Então esse pessoal que está aqui, os pastores, os líderes, vão te dar um convite. Terça, se você puder, vai nesse café. Não posso na terça, liga aqui para nós, a gente vai marcar um encontro que a gente quer te explicar como caminhar com Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe a sua vida.